vamos falar aqui na programação da Band News FM, no Band News São Paulo, sobre cuidados que a gente deve ter agora com o aluguel de casas de veraneio. Estamos nos aproximando da época de festas, muita gente já deve estar se organizando para isso, pensando também nas férias de janeiro, turma que consegue ainda pegar uma praia em fevereiro, né? O verão está começando por aí, a alta temporada. Nesse momento a gente vai conversar com o Jacques Buchatsky. Imagino que seja assim que eu tenha falado corretamente seu sobrenome. Se estiver errado, pode me corrigir. Ele é diretor de legislação do inquilinato do Secov São Paulo. Muito obrigado por atender os ouvintes da Band News FM. Queria começar conversando com o senhor, perguntando para você como, de maneira geral, quais são os cuidados, né? Aqui, critérios que os nossos ouvintes devem se atentar quando pensam em alugar uma casa de veraneio. Bom dia. Bom dia, é sempre um prazer estar falando com você, com seus ouvintes, ainda mais sobre um assunto agradável, né? Férias. Pois é. O primeiro cuidado é ver de quem você está alugando. É como qualquer negócio na vida. Quando você vai comprar um carro, vê quem está te vendendo. Quando você vai comprar um sorvete, vê qual é a marca. Quando você vai alugar uma casa, vê quem está te alugando. O grande risco que existe nessa história, tem dois riscos, eu diria, nessa história toda. O primeiro é pensar que está alugando de quem não tem o que alugar, tomar um golpe. O segundo é alugar errado. Então eu penso que estou alugando uma casa do ladinho da praia, frente para o mar, e estou alugando uma lá no morro. Então, como é que a gente resolve isso? O ideal é visitar antes. Nem sempre é possível. Se eu estiver em São Paulo e quiser alugar alguma coisa lá no Ceará, não dá para ir, voltar para ver a casa para depois ir para as férias. E tentar ver. Pelo o Google Earth, um bom jeito de ver, aconselhamento de amigos, e o que eu gosto muito é usar imobiliárias do local. Então, se eu estiver alugando na Bahia, tento achar uma imobiliária da Bahia, porque o que der de ruim, eu tenho para quem reclamar. Eu diria que o primeiro enfoque é esse. E que medidas a gente pode esperar quando fecha com uma imobiliária, por exemplo, para uma casa de veraneio, uma casa de temporada? Um cheque calção, por exemplo, assinatura de contrato, que medidas são esperadas? Bem colocado, bem colocado. Contrato é essencial. Tá certo que você está falando com advogado, que é viciado em contrato, viciado em papel, etc. Eu entendo tudo isso. Mas especificamente aí, o que a gente sempre fala é, se você não tiver um contrato, como é que você vai provar o que você conversou, não é? Não é todo mundo que tem outra prova, é quase impossível outra prova. O contrato, eu acho que tem alguns cuidados também. Ele vai dizer quem está alugando, para quem está alugando, qual é o valor em jogo, qual é o período em jogo. Olha, estou alugando do dia 10 ao dia 30, por exemplo. Tem que tomar muito cuidado com o que está escrito. Vale o escrito. Não é jogo do bicho, mas vale o escrito. Tá certo? Vale o escrito. O local da casa, que nós vamos checar com o endereço, e o que está equipando a casa. Porque sabe que uma vez a gente teve um caso de uma pessoa que alugou uma ilha lá em Paraty. Alugou uma ilha mesmo, bacana, tudo perfeito na ilha. Só tinha um detalhe, era uma casa enorme, mas tinha uma cama de casal. Não tinha mais nenhuma cama lá na casa. Então, chegou aquela turma chiquérrima para usar a ilha e só tinha uma cama para dormir, todo mundo no chão, aquela história toda, ninguém consegue nem alugar, nem comprar cama em cima do Natal, não é mesmo? Então, saber o que está equipando. Hoje em dia, com fotografias, é muito fácil ver, olha, deixa eu ver as fotos da casa, deixa eu ver como é que é a sala, como é que é o quarto, como é que é a cozinha, e aí as coisas acabam funcionando bem adequadamente, bem adequadamente. Troca de e-mails, mensagens por WhatsApp ou mesmo chat de comunicação em plataformas de aluguel funcionam como algum tipo de prova? São robustas para indicar que havia algum tipo de acordo entre a pessoa que aluga e a pessoa que é proprietária do imóvel? São. Hoje em dia, essas plataformas todas estão bem sofisticadas, elas dão uma boa segurança do negócio encetado, algumas até assumem algumas responsabilidades sobre o estado da casa, sobre o equipamento. Algum tempo atrás, para você ter ideia, vamos falar de uma coisinha triste, de uma coisa bem triste, houve um vazamento de gás fora do Brasil, em que a plataforma foi responsabilizada pelo acidente todo que ocorreu
devido a esse vazamento. Então, gente morreu, etc. Então, houve a responsabilização. Essas plataformas me parecem bastante seguras para esses fins que nós estamos usando. Com relação a assinaturas digitais, etc., também comuns aqui no Brasil, o Brasil está muito avançado nisso, são feitos negócios bilionários com assinaturas digitais, não com a BIC na frente, né? E funcionam perfeitamente. Se você lembrar, o próprio banco, você nem vai mais no banco, você mexe o valor que for, põe, tira, aplica, desaplica digitalmente. Então, não é problema nenhum trabalhar digital. E-mail, sim, tem valor. WhatsApp, sim, tem valor. O único cuidado, que aí volta aquele vício de advogado, o único cuidado é preservar tudo isso, gravar, printar, etc., de modo a poder mostrar para alguém. Na cabeça do advogado, o drama todo está na prova do que foi combinado. E para provar o que está combinado, a gente tem sempre que pensar, bom, digamos que ninguém acredita em mim, como é que eu provo que eu conversei isso? Está aqui o print do WhatsApp. Pronto, está resolvido. Do ponto de vista agora da pessoa que aluga, o que ela tem que ficar de olho, né? Da pessoa que tem um espaço e que vai receber alguém ali, que direitos ela tem também? É um período curto, né? A gente não está falando de alugar para morar 1 ano, a gente está falando de passar um tempo, mas a pessoa está ali vivendo naquele espaço que não é o dela, pode ter avaria de alguns do imobiliário, de equipamentos, enfim. Como é que a pessoa que oferece esse espaço ela pode se proteger também? Esse ponto é muito importante. Bom, primeiro, listando adequadamente o que é que tem lá na casa e fotografando. Hoje em dia é muito simples fotografar tudo, fazer uma espécie de uma vistoria inicial. Então, o sofá está de tal jeito, tem 3 geladeiras, ar-condicionado, o que for. Exigir que naquele contrato seja dito que, olha, vistoriei, o inquilino vai dizer historiei, e está tudo ok. Está tudo em ordem, não tem problema nenhum. Então está assinado e está fotografado. Hoje em dia, muita gente aluga casas ou apartamentos em condomínio. Pedir um testemunho, seja do zelador, de um gerente predial, alguma coisa assim, que acompanhe essa história. Eu acho muito importante, em casas mais específicas, explicar como funcionam as coisas. Um outro caso que ocorreu uma vez foi em Campos do Jordão. Muita lareira, muita coisa, e a verdade é a seguinte, aqui em São Paulo a gente não sabe mexer com lareira, ninguém tem lareira em casa. Chega lá, o que aconteceu num determinado caso? Pegou fogo na sala, porque a pessoa não atentou que o fogo tem que estar lá no fundo, que pega fogo no tapete, etc. Então, instruir sobre o funcionamento da casa. Um drama muito grande, agora voltando para a praia, é que as pessoas deixam o ar-condicionado ligado o tempo todo e com janela aberta. Isso estoura a aparelhagem, né? Então tem que estar instruído para evitar o problema. Nada impede etiquetinhas, etc. Tem condomínios que já tem até impresso, plastificado, regras do condomínio. Olha, aqui a piscina funciona a tal hora, aqui limpe, põe o seu lixo a tal hora na sala, não sei aonde. Então, as coisas funcionam adequadamente. Instruir. Fotografar, instruir. Pegar uma caução. Essa caução funciona como? As imobiliárias costumam até pegar cheque, ou mais pode ser um valor, etc. Um valor sensível, que dê para cobrir algumas coisas. Se explodir mesmo, aí vai ter ação judicial. Nunca tive, nesses anos todos, uma ação judicial de indenização por dano em casa alugada por temporada. Nunca vi. Não é usual esse tipo de problema. Esse risco é quase inexistente, mas pode ocorrer. Fotografia, etc. E eu acho importante, para evitar qualquer coisa, uma redundância. Eu vou falar de uma redundância. Se você for um professor de direito, fala, esse cara está chovendo no molhado. Mas eu acho que é um chovendo no molhado útil, que é o seguinte: o inquilino pode usar as áreas comuns do condomínio. Quando eu vou alugar uma casa lá no Litoral Norte, num condomínio bacana, eu não quero só a casa, eu quero usar a piscina, eu quero usar a quadra de tênis, eu quero usar tudo isso. E alguns incautos acham que isso não faz parte do aluguel. Ora, faz
sim, a vida em condomínio, quer dizer, a existência do condomínio significa exatamente essa junção, esse casamento entre a área útil interna, privativa, e a área comum. Quando eu alugo um, eu estou alugando o outro. Mas a gente põe no contrato exatamente para não deixar aquele inquilino perder suas férias discutindo com o zelador, com o síndico, com quem quer, com outros vizinhos. Eu tenho direito sim a jogar tênis aqui. Então a gente já bota, olha, deu. Qualquer briga, fala com o locador, fala com o condomínio. Sim. É um direito tranquilo. Para a gente finalizar, nosso tempo está estourado, mas a gente tem que falar sobre métodos de pagamento, né? Isso pode ser um acordo livre entre as partes, mas o que a gente precisa se atentar, né? Sinais de indícios de golpe, por exemplo, como a gente se livra dessas situações na hora de investir, colocar a grana ali na mesa. Olha, golpe eletrônico ninguém está livre hoje, Uhum. né? Se você fizer uma pesquisa aí de 10 caíram, né? Inclusive eu. Mas lamentavelmente. Bom, com quem eu estou falando? Qual é seu CPF? Mandar Pix, porque no Pix, no pagamento, tem as identificações todas. É o que é possível fazer. É normal e é legal, é importante dizer isso, é perfeitamente legal, pagar antecipadamente o aluguel. Então não tem problema nenhum e é o usual. Mais uma vez aí, o grande freio do golpe, o grande protetor do golpe é o uso da imobiliária local. Isso adequa bem o negócio, deixa mais tranquilo o negócio. Agora, também é muito importante dizer o seguinte, a quantidade de golpes nesse ramo é muito pequenininha, viu? É muito pequenininha, então não costuma ocorrer grandes problemas. Vê para quem eu estou pagando, como qualquer negócio, não pagar antes de saber, antes de ver a casa, antes de ter algum indício de que a coisa toda existe. E correr para pegar a boia, o protetor solar e curtir as férias. Muito bem. Jacques Buchatsky, ele é diretor de legislação do Inquilinato do Secov São Paulo, conversou com os nossos ouvintes, tirou algumas das dúvidas sobre cuidados que devem ser levados em consideração na hora de alugar uma casa de temporada, casa de veraneio, para curtir as férias, para curtir o verão que se aproxima. Muito obrigado pela sua participação. Um bom fim de semana. Eu é que agradeço a oportunidade, espero ter ajudado um pouquinho e ótimas férias, ótimo Natal, ótima entrada de ano para todos nós. Valeu, Abraço. um abraço.